qual seria a parte crucial, né, que os pais necessitam fazer para que os filhos não caiam nesse modo de sexualização e possivelmente eles vão estar contra o ensino se estiver numa escola comum, né, não uma escola cristã, e como eles conseguem entender e desenvolver, dissolver essa questão do bullying, enfim, eles vão acabar enfrentando isso, né? O que os pais necessitam fazer para preparar os filhos para isso? Tá, eu vou dizer o seguinte, que eu acho que, partindo assim, eu acho que a escola, vamos entrar no assunto da escola ainda, né? Muitos pais, eles não se preocupam, Gabriel, com o que acontece na escola do filho. Então, assim, você citou o bullying aí, né? Se não descobre nada de absurdo, o filho está sofrendo bullying. O pai está bem. Não, o filho está indo para a escola, deixa na escola, ele aprende, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Os pais, eles têm que se preocupar com o que o filho está aprendendo na escola. Né? Tem que entender o que o filho está acontecendo na escola, por que o filho, às vezes, chegou em casa com um machucado no braço, por que o filho, às vezes, está calado, por que o filho, às vezes, não responde, né? Então, acho que é papel dos pais ir na escola, questionar diretor, questionar professor. Eu acho que isso o pai tem que fazer e tem que fazer com muito zelo, né? Outro ponto importante é, assim, às vezes a doutrinação ela passa desapercebida pela falta de curiosidade dos pais. Os pais não têm curiosidade de questionar o que o filho tem aprendido na escola. Né? Então, às vezes, o pai tem que perguntar, meu filho, o que você está aprendendo sobre amar o próximo, por exemplo? O que você está aprendendo sobre riqueza? O que você está aprendendo sobre Deus? E aí você deixa o seu filho falar, pai, o professor na escola lá falou que Deus não existe. Né? Tem uma menina da igreja, rapaz, uma jovem, Vitória, adolescente, dias atrás ela me mandou mensagem assim, pastor, como nós somos presbiterianos aqui, né, seguimos a linha calvinista, ela falou assim, pastor, estava na sala de aula e o professor falou do calvinismo, falou que Calvino era... Aí contou umas histórias lá, eu falei assim, faz o seguinte, eu vou te mandar eu mandei 2 áudios para ela, dando a resposta para ela do que era a dúvida dela, e falei assim, vou te mandar mais alguns materiais, e amanhã você vai sentar com ele e vai conversar com ele. E essa menina, ela é muito inteligente, né? Assim, a menina é fora do comum, né? O que ela fez? Ela chamou o cara para perguntar e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa pro senhor. E aí eu fiz ela entrar em contato com o reverendo Emerson, que no Brasil ele é o maior estudioso sobre Calvino, né? É considerado como o maior estudioso sobre Calvino. E aí ela tirou um monte de dúvida com ele, né? E aí ela chamou o professor para conversar e falou assim, professor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu conversei com o pastor da igreja presbiteriana, o reverendo Emerson, ele é considerado como o maior historiador de Calvino aqui no Brasil, né? E aí ele tá falando que isso tá falando é mentira. E aí ele falou assim, não, mas tá no livro. Aí ele mostrou o livro da escola, tava lá no livro da escola o parágrafo, e aí ela começou a questionar, não, mas isso aqui tá dizendo isso, mas a história diz isso, isso, isso. Aí o professor falou assim, depois a gente conversa. Tu acha que ele voltou no assunto com isso? Não voltou. Entendeu? Então, assim, aí eu tô falando para você que essa é uma adolescente que é vamos dizer assim, é um ponto fora da curva. Né? E nem todo, então, assim, a maioria às vezes vai ouvir, tem a ideia do professor como um professor ser alguém de autoridade, referência sobre a vida dele, e às vezes pega aquilo como verdade absoluta porque aquele professor que é referência está dizendo para ele. Então, o pai, ele tem que ter curiosidade para saber o que o filho está aprendendo em escola, né? E eu vou dizer assim, que aquilo que eu falei anteriormente, a criança, ela é como um cimento molhado, né? E aí a maioria está recebendo o quê? Está recebendo aí impressões de ideologias ensinadas pelos professores e não pelos pais. Né? Então, assim, se o pai não se importa com o que tem sido impresso na vida do seu filho, ele vai colher péssimos frutos logo logo. Né? E eu acho que o outro ponto importante também, Gabriel, é pensar o seguinte, né? Os pais eles precisam entender que não existe uma neutralidade moral no que é ensinado nas escolas. Não existe neutralidade em nada. Né? Alguém fala assim, alguém é neutro moralmente. Não, não é. Nós sempre vamos falar sobre algo baseado nos nossos pressupostos. E na escola não é diferente. Né? Então, aquela ideia do mito, né, do jogo limpo, né, do pluralismo, da tolerância religiosa, isso aí, rapaz, é da boca para fora, isso aí é discurso politicamente correto para pai cristão achar que está tudo bem na escola e não está. Né? Então, assim, o pai tem que entender que não existe neutralidade moral no que é ensinado na escola. Né? E professores, eles ensinam de acordo com os pressupostos deles. Você pegar um professor que tem um viés conservador, ele vai contar a história pelo viés conservador. Se você pegar um professor que é progressista, ele vai contar a história pelo viés progressista. Então, o pai tem que enxergar essa falta de neutralidade moral no que é ensinado nas escolas.
Então, eu vou dizer assim, você perguntou aqui o que o pai pode fazer, né? Rapaz, é ficar alerta o tempo inteiro, é ser pai. É ser pai mesmo, né? Tem que ser aquele cara chato mesmo, de ficar em cima, né? Eu vou dizer assim, eu não sei da idade de você, mas eu tenho 40 anos. O que eu quero meu pai e minha mãe na minha época, né? Era vigilância na rua. Por quê? Rapaz, a gente gostava de ficar na rua, jogando bola, soltando pipa, era carrinho de rolemã, entendeu? Era tacando pé na casa do vizinho, era pulando o muro para pegar a manga do vizinho, era tocando campanha do vizinho correndo. Então, meu pai e minha mãe, a preocupação deles era o quê? Era nos proteger de que essas brincadeiras que, entre aspas, eram inocentes, em alguns momentos elas eram imorais, e ingênuas às vezes, elas não nos levassem para caminhos mais tortuosos, né? Então a preocupação da minha mãe era o quê? Era ali, ficar me cercando na rua. Hoje, os pais eles precisam entender que dentro das escolas, internet, né, vamos dizer assim, a gama de preocupação aumentou muito mais do que na nossa época de criança. Né? Eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso à pornografia fácil, eu não tinha acesso à violência institucionalizada através de filmes, né, de esportes, não tinha nada disso. Né? Eu tinha outras formas na minha adolescência de ter acesso a algumas práticas pecaminosas. Né? Hoje, esse acesso está muito mais fácil e numa variedade muito maior e num potencial destrutivo muito maior do que na minha época. Então, assim, os pais hoje precisam estar muito mais alerta do que meu pai e minha mãe estavam na minha época. Isso é inegável. Eu preciso estar muito mais alerta do que meu pai e minha mãe.